Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um material que prometeu, literalmente, mudar o mundo: o grafeno. É uma jornada que começa com uma genialidade absurda, chega no topo do reconhecimento científico e, no fim, nos leva a pensar muito sobre o futuro da inovação. Vamos nessa? Parece coisa de filme, né? Mas essa é a premissa, totalmente real, da nossa história. A ideia de que uma revolução tecnológica estava ali, o tempo todo, escondida numa coisa tão comum como um lápis, só esperando alguém descobrir. Para a gente entender o tamanho do impacto do grafeno, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Entender por que, durante décadas, a própria ciência dizia com todas as letras que ele simplesmente não podia existir. A teoria era bem clara. Em temperatura ambiente, um cristal perfeito com só duas dimensões, que é o caso do grafeno, não conseguiria ficar estável. Ele ia enrugar, se enrolar todo ou simplesmente se despedaçar. Era, na teoria, uma impossibilidade. E aí que em 2004, Andrei Geim e Konstantin Novoselov fizeram o impossível usando fita adesiva. É isso mesmo. Com esse método que parece até piada de tão simples, eles foram descascando um bloco de grafite, aquele mesmo material do lápis, até conseguir isolar uma única camada de átomos. Uma solução genial na sua simplicidade. E essa citação do Comitê do Nobel resume tudo de um jeito perfeito. De repente, um material que era a fronteira da física se tornou acessível para qualquer um com um lápis e um pedaço de durex. E claro, o reconhecimento veio rápido. Em 2010, só 6 anos depois da descoberta, eles levaram o Prêmio Nobel. Isso carimbou de vez o status do grafeno como um material que ia virar a física e a tecnologia de cabeça para baixo. Mas, afinal, o que torna essa folhinha de átomos tão especial? Bom, a resposta está nas suas propriedades, que são coisas quase de outro mundo. O grafeno simplesmente quebrou todos os recordes. Pensa só. É o material mais fino que existe, com a espessura de um único átomo. É um dos mais fortes, 200 vezes mais resistente que o aço, conduz eletricidade e calor melhor que qualquer outra coisa, e ainda por cima é quase transparente e tão denso que nem o menor átomo que existe, o de hélio, consegue passar por ele. A condutividade elétrica dele é um ótimo exemplo disso. Num fio de cobre normal, os elétrons se movem meio que no caos, batendo em tudo, perdendo energia. Já no grafeno, por causa da sua estrutura perfeita, eles fluem em linha reta, como um carro numa superrodovia vazia, quase sem resistência. É uma eficiência que nunca tinha sido vista antes. Com os superpoderes desse tipo, era natural que o mundo começasse a imaginar um futuro completamente novo, um futuro movido a grafeno. As aplicações pareciam infinitas. Imagina só, computadores e celulares super rápidos, aviões e carros bem mais leves e resistentes, telas que dá para dobrar e enrolar e sensores tão sensíveis que conseguem detectar uma única molécula de poluição no ar. E esse entusiasmo todo não ficou só no laboratório, não. O mercado global de grafeno explodiu. Choveu investimento e a projeção de crescimento, como dá para ver aí no gráfico, foi para as alturas. A promessa estava virando uma realidade industrial. Só que a jornada do material maravilhoso não é um conto de fadas. Logo, as primeiras sombras, e algumas bem escuras, começaram a aparecer no horizonte. Essa frase do físico David Tomanek é provocadora e sinaliza uma virada bem dramática, porque, apesar de todo o potencial, o grafeno tinha uma falha fundamental, uma falha que podia limitar o uso dele na aplicação mais esperada de todas, a eletrônica digital. Então, vamos lá, o pulo do gato é o seguinte: a eletrônica digital, que é baseada em zeros e uns, precisa de um material que a gente consiga ligar e desligar. O silício, que é um semicondutor, faz isso perfeitamente. Já o grafeno, bom, ele é um condutor tão bom, mas tão bom, que ele está sempre ligado, ele não tem um interruptor. Mas, acredite, esse problema do interruptor era só a ponta do iceberg. Com a produção começando a ganhar escala, uma preocupação muito mais séria veio à tona. O que acontece quando o grafeno vai parar no meio ambiente? E foi para investigar esse risco que uma tese de doutorado lá da Unesp fez um estudo fundamental. Eles analisaram os efeitos do óxido de grafeno tanto sozinho quanto combinado com outro poluente em peixes da espécie cará, que é super comum nos nossos ecossistemas. E os resultados, como a gente vê nesse gráfico, são para lá de alarmantes. O grafeno não só se mostrou tóxico por si só, como ele agiu como um cavalo de Troia. Ou seja, quando ele se juntou com o cádmio, ele basicamente transportou e turbinou o veneno, causando um colapso de 98% no metabolismo dos peixes. Um impacto muito, mas muito pior do que qualquer um dos poluentes sozinho.
Pois é, uma descoberta dessas, tão chocante, força a gente a reavaliar toda a jornada do grafeno e a enxergar isso não como uma corrida, mas como uma lição sobre o que é inovar com responsabilidade. E aqui a gente tem um resumo perfeito da história. De um lado, a promessa de um material incrível que desafia os limites da física. Do outro, o perigo real, com limitações técnicas e, o mais importante, riscos ambientais comprovados que podem piorar um problema de poluição que já existe. O desafio, então, não é simplesmente abandonar o grafeno, mas sim dominar essa complexidade toda. E isso exige mais pesquisa para entender os impactos a longo prazo, exige métodos de produção e descarte mais seguros e, claro, regras claras para o seu uso na indústria. A gente precisa garantir que a solução não acabe virando um problema maior ainda. No fim das contas, a verdadeira medida do sucesso do grafeno não vai ser só o quão rápido, forte ou eficiente ele é. Vai ser a nossa capacidade de equilibrar esse poder imenso que ele tem com uma responsabilidade do mesmo tamanho. E é essa pergunta que fica no ar. A história do grafeno ainda está sendo escrita e a responsabilidade de garantir que o final seja positivo, que junte avanço tecnológico com segurança ambiental, é de todos nós.